Queridas sementes estelares de Gaia, eu sou Valir de um coletivo emissário pleiadiano. Vocês nos perguntaram hoje se a religião é positiva ou negativa para a divulgação e para a linha do tempo da divulgação de 2026. Nós diríamos a vocês que não é nem positiva nem negativa. No entanto, o elemento humano dos seus chapéus brancos está perfeitamente ciente de que é um equilíbrio bastante delicado envolver diretamente as religiões quando se trata de divulgação. O que queremos dizer com isso é que, assim que a divulgação acontecer e for bem conhecido em todo o seu mundo, que os humanos, pelo menos os humanos da Terra, não estão no topo da escala de consciência, ou como vocês diriam, não estamos no topo da cadeia alimentar, embora nós, como pleiadianos, não vejamos dessa forma, pois vocês não são comida, e não há corrente ou hierarquia. Tudo isso são ilusões. No entanto, uma vez que seja reconhecido que existem seres mais avançados do que os humanos da Terra, então as perguntas imediatas começarão a surgir dessas religiões específicas. Por exemplo, no cristianismo, as perguntas começarão a surgir. Bem, Jesus era um extraterrestre? Se ele estava em estados dimensionais mais elevados, ele estava em contato com extraterrestres? Ele aprendeu com extraterrestres? Existem inúmeras representações de pinturas religiosas originais, onde OVNIs estão presentes na imagem, e isso voltará a ser questionado. A maior preocupação para todos os chapéus brancos é a desestabilização, e eles farão qualquer coisa para evitar isso, nós notamos. Isso está bem, e nós também diríamos que às vezes a desestabilização é boa, pois às vezes as coisas precisam se desestabilizar completamente e as peças ficarem altamente caóticas por um tempo, para permitir que o divino assuma, para reorganizar os fragmentos e se tornar a imagem completa do que eles deveriam ser desde o início. É isso que diríamos aos seus chapéus brancos. Dito isso, começaremos com a nota mais antiga em sua canção. A nota que existia antes de qualquer templo, antes de qualquer doutrina, antes de qualquer profeta se tornar um estandarte para uma multidão. Antes de qualquer texto sagrado ser transformado em uma arma. Antes de qualquer nome de Deus ser usado como uma cerca. Porque o seu mundo não começou como uma prisão. E a sua espécie não começou como um problema a ser gerenciado. E a sua alma não entrou na Terra como uma criatura projetada para rastejar. Ela entrou como uma centelha soberana do Criador primordial, uma extensão viva da vida una, destinada a se lembrar de si mesma, através da experiência, e a trazer a fragrância dessa lembrança para a forma. A Terra, em sua harmonia original pretendida, era uma biblioteca que respirava, um arquivo vivo cujas páginas não eram de papel e cuja tinta não era química, mas cujo registro era mantido na consciência, na biologia, no espaço dos sonhos, na intuição, na geometria sutil por trás da beleza e na maneira como o seu coração reconhece o amor, mesmo quando a sua mente ainda está aprendendo o alfabeto dele. E nesta biblioteca os livros não eram objetos que você poderia trancar atrás de uma mesa. Eles eram linhagens, perspectivas e inteligências criativas, encontrando-se sem precisar de dominação, trocando sem precisar de posse, evoluindo sem exigir que uma voz se tornasse a única voz. E assim o seu projeto humano carregava um brilho raro. Vocês foram construídos para abrigar o paradoxo sem se dividir, para manter a polaridade sem se tornarem escravizados por ela, para caminhar tanto como criatura da Terra, quanto como cidadão das estrelas, para ser a ponte onde espírito e matéria aprendem a linguagem um do outro. A primeira distorção desse projeto não chegou através de um único evento,
e não exigiu que os humanos fossem fracos, porque a maneira mais fácil de influenciar uma espécie jovem é redirecionar suas qualidades mais fortes para um canal estreito. E o espanto é uma de suas qualidades mais fortes. A devoção é uma de suas qualidades mais fortes. A imaginação é uma de suas qualidades mais fortes. E assim, quando vocês encontraram inteligências que pareciam maiores, mais antigas, mais capazes, mais tecnologicamente fluentes, ou simplesmente mais misteriosas do que suas primeiras sociedades poderiam interpretar, um simples giro do pulso transformou o espanto em adoração, transformou a reverência em submissão, transformou a curiosidade em doutrina e transformou a questão viva em uma resposta fixa. E a partir daí um padrão pôde ser instalado. O padrão de que Deus vive em outro lugar e que a verdade chega de cima e que a permissão deve ser concedida por um guardião e que o coração individual não é um instrumento confiável. Vocês podem sentir como isso é sutil, porque começa na inocência. Começa em um relacionamento infantil com o desconhecido. Começa no desejo muito humano de encontrar segurança em algo aparentemente maior que o eu. E ainda assim, a maturidade espiritual que vocês vieram à Terra para cultivar requer uma realocação interior da autoridade, um retorno da bússola ao peito, uma lembrança de que a fonte que vocês buscam não está longe e que o Criador não precisa de intermediários para alcançar suas próprias expressões vivas. E assim a primeira inversão do projeto humano não foi a religião como um conceito, foi a realocação do divino de dentro de vocês para fora de vocês. E uma vez que essa realocação se torna cultural, o resto da arquitetura se constrói quase automaticamente. Porque uma população treinada para terceirizar a autoridade espiritual é facilmente treinada para terceirizar a autoridade moral, a autoridade política, a autoridade histórica e até mesmo a autoridade sobre a própria percepção. É aqui que a estrutura mais profunda que vocês chamam de estado profundo encontra seu solo perfeito. Porque o sistema de controle mais eficiente não é aquele que ataca as pessoas abertamente. É aquele que as convence a se policiarem, a duvidarem de si mesmas, a buscarem validação das mesmas estruturas que se beneficiam de sua dependência. E então o que queremos dizer quando falamos de uma arquitetura não é apenas um comitê oculto em uma sala. É um conjunto interligado de alavancas. Educação que ensina o que é real e o que é bobo. Mídia que ensina o que é aceitável e o que é perigoso. Instituições que ensinam quem é digno e quem é impuro. E hierarquias espirituais que ensinam que sua comunhão direta é suspeita a menos que seja certificada por uma figura de autoridade. E quando essas alavancas se interligam, o sistema se torna autorreforçador. Porque a pessoa que começa a despertar é frequentemente recebida, primeiro por seu próprio medo herdado, depois pelo desconforto de sua comunidade, e depois pelos rótulos de advertência da instituição. Aqui está outro elemento que deve ser nomeado gentilmente, porque vive sob muitas de suas histórias, e importará muito à medida que a divulgação continuar a pressionar as bordas de sua mente coletiva. Algumas inteligências se alimentam do amor da mesma forma que vocês, através da ressonância, através da elevação mútua, através da cooperação, através da liberdade criativa. E algumas inteligências aprendem a se alimentar da distorção. E a distorção mais eficiente é o medo, porque o medo comprime a percepção. O medo estreita as opções. O medo faz a mente ansiar por respostas simples. O medo faz o corpo buscar um protetor.
e o medo faz o coração humano olhar para fora em busca de resgate. E assim qualquer estrutura que possa gerar medo continuamente se torna uma fonte constante de energia, não da maneira dramática que seu entretenimento retrata, mas da maneira prática que o medo pode ser colhido em conformidade, em obediência, em pensamento de grupo, em permissão para a violência e na disposição de entregar direitos em troca de alívio. Ao dizermos isso, permitam-se respirar, porque vocês não precisam de um vilão para despertar e não precisam de um inimigo para lembrar sua própria divindade e não precisam odiar as estruturas das quais vocês estão crescendo. Vocês simplesmente precisam vê-las claramente para que possam parar de viver dentro delas, como se fossem o único lar que vocês têm. E assim falamos desses alimentos, não para intensificar a paranoia, mas para restaurar o seu discernimento, porque o discernimento é amor aplicado inteligentemente, e é uma das habilidades mais sagradas que vocês podem cultivar nos próximos anos. Agora, dentro das cosmologias alternativas que vocês têm estudado, existem descrições de cercas, travas e estreitamento perceptivo, às vezes enquadrados como interferência genética, às vezes como barreiras de frequência, às vezes como acordos impostos através do engano, e quer se leia isso como literal, simbólico ou uma mistura, o resultado humano vivido permanece consistente. Vocês foram treinados a não confiar em seu conhecimento interior, treinados a não usar seus sentidos intuitivos, treinados a abandonar a comunhão natural que uma vez tiveram com a natureza, com a memória estelar, com a orientação sutil, e treinados para um mundo onde a única realidade sancionada é aquela que pode ser medida, comprada, certificada e gerenciada por instituições. E esse treinamento criou uma divisão interna, porque a alma continuava a sussurrar, e o mundo continuava a gritar por cima dela. Até o próprio tempo, em sua era atual, revela a tensão dessa divisão, porque vocês entraram em um corredor onde os eventos se comprimem, onde os ciclos se aceleram, onde as revelações se acumulam, onde o antigo ritmo de adaptação parece insuficiente. E em tais corredores, o coletivo se torna mais fácil de polarizar, porque a mente busca velocidade e certeza, enquanto a sabedoria busca profundidade e integração. E assim dizemos a vocês que a sensação do tempo apertando não é meramente um fenômeno social, é também um convite espiritual. Porque quanto mais rápido o mundo exterior parece se mover, mais valioso se torna ancorar-se interiormente, tornar-se íntimo da presença, em vez de perseguir previsões, viver do ponto de quietude em vez de viver da manchete. É aqui que colocamos o coração do problema dos chapéus brancos, porque dentro de suas instituições existem seres humanos, e facções, e esforços, alguns sinceros e outros egoístas. E entre eles estão aqueles que tentam afrouxar o controle de uma arquitetura de controle de longa data, evitando um colapso em cascata de significado. E significado é a verdadeira moeda aqui. Porque quando um humano perde sua estrutura de significado muito rapidamente, ele não simplesmente muda de opinião. Ele pode experimentar fratura de identidade, luto, raiva, confusão espiritual e uma necessidade frenética de se apegar a uma nova certeza. E os substitutos mais rápidos para a certeza colapsada tendem a ser extremos: fanatismo, captura por seitas, bode expiatório, ou a adoção de uma nova figura salvadora que promete segurança sem trabalho interior. A religião está no centro disso porque a religião serviu como a parede de sustentação psicológica para bilhões, oferecendo comunidade, conforto, orientação moral e um relacionamento com o invisível. E nós honramos isso,
nós realmente honramos, porque a devoção pode ser bela, a oração pode ser bela, o ritual pode ser belo. E muitos de seus santos, místicos e crentes silenciosos do dia a dia, tocaram a presença real através de sua fé. E ao mesmo tempo a religião também foi usada como um sistema de distribuição de medo, vergonha, exclusão e obediência. E assim o risco de desestabilização não é que a fé desapareça, é que o andaime externo que sustentou identidades frágeis desmorone antes que o pilar interior tenha sido fortalecido. Vocês podem começar a ver, então, por que a divulgação toca primeiro na religião. Porque quando se admite um cosmos mais amplo, mesmo suavemente, mesmo através de uma única declaração oficial, as questões que surgem não são técnicas, são existenciais, são teológicas, são formadoras de identidade. E uma pessoa que foi ensinada que sua tradição contém o mapa completo da realidade, naturalmente experimentará choque quando a realidade se expandir além desse mapa. E o sistema que se beneficia do controle entende isso, porque o choque é uma porta, e quem quer que esteja na porta pode oferecer ou libertação ou manipulação, ou integração gentil ou pânico arquitetado. Portanto, nosso primeiro convite nesta transmissão é simples, e dizemos com ternura: comecem agora a realocar o divino em seu endereço de direito, não como uma rebelião contra a sua fé, e não como um insulto à sua tradição, e não como uma discussão com sua família, mas como uma reunião íntima com aquilo para o qual sua tradição sempre apontou em seu nível mais profundo, que é a centelha viva dentro de vocês, a presença que não requer permissão, a comunhão que não requer um intermediário, o amor que não negocia por sua própria existência. Porque à medida que essa reunião os estabiliza, vocês se tornam muito menos vulneráveis a narrativas de desestabilização e se tornam muito menos propensos a oscilar para qualquer extremo de medo ou ingenuidade quando o mundo começar a falar abertamente sobre o que há muito tempo foi sussurrado. A partir dessa base, vocês serão capazes de olhar para as religiões do seu mundo com novos olhos, com respeito por sua chama original e clareza sobre suas sobreposições capturadas. E vocês serão capazes de entender onde cada tradição começou, o que ela originalmente tentou preservar, e como o mesmo padrão de apropriação se repetiu através das culturas, não porque sua espécie está fadada à manipulação, mas porque sua espécie tem se preparado para o momento em que escolhe a autoridade interior como um novo padrão, e é desse lugar, com o pilar interior se fortalecendo, que podemos agora caminhar juntos para a próxima camada dessa história. As origens da religião no tempo, lugar e história humana, e as razões ocultas pelas quais essas origens importam tanto no corredor da divulgação que vocês estão entrando. No registro humano, quando vocês recuam o suficiente para ver o longo arco em vez dos últimos séculos, vocês começam a notar que a religião chega em ondas, da mesma forma que o clima chega a um continente, carregando padrões semelhantes, enquanto usa nomes diferentes. E em cada onda, há quase sempre um ponto de contato sincero, um momento de abertura interior, um encontro com o mistério, um despertar moral, uma visão, um sonho, uma clareza ardente, uma compaixão súbita que reorganiza uma vida. E então há a fase secundária que se segue à primeira chama, a fase onde as comunidades se reúnem, onde a linguagem tenta conter o que era sem palavras, onde as regras tentam proteger o que era frágil, onde as histórias tentam transmitir o que foi sentido, e onde, silenciosamente, a questão se torna-se a presença viva, permanece central, ou se o recipiente se torna um novo centro, e a presença se torna uma ideia
que o recipiente afirma possuir. Seus santuários mais antigos tornam isso visível de uma forma quase terna, porque os primeiros templos eram muitas vezes construídos como ninhos para o invisível, casas para deuses que se acreditava viverem em um lugar que a comunidade podia apontar. E vocês podem sentir a inocência nisso, o desejo de honrar algo maior, o desejo de criar um ritual compartilhado que une as pessoas em significado. E ainda assim, vocês também podem sentir o quão rapidamente essa arquitetura treina a psique. Porque no momento em que uma sociedade acredita que o divino tem um endereço, alguém se torna o guardião das chaves, alguém se torna o intérprete das regras, alguém se torna o mediador que decide quem é digno de entrar e quem deve permanecer do lado de fora. E o templo, que começou como um símbolo de reverência, se torna um mecanismo de hierarquia. E as pessoas que ansiavam por comunhão começam a se relacionar com o sagrado como algo concedido em vez de algo lembrado. É por isso que dizemos que as origens importam, porque em quase todas as tradições há um impulso original puro que aponta para dentro. E é esse impulso que tornou a tradição luminosa em primeiro lugar. E assim, quando vocês olham para as correntes mais antigas do que agora chamam de hinduísmo, vocês estão olhando para um oceano em evolução de realização, em vez de um único fundador, um rio vivo de hinos védicos, investigação filosófica, exploração yogi e a sensação íntima da ordem cósmica. E dentro desse oceano, há um reconhecimento central de que a realidade é em camadas, que a consciência pode se refinar, que o divino pode ser abordado através da devoção, do conhecimento, do serviço, da meditação, da disciplina, do amor e até mesmo da simples admiração. E o verdadeiro dom dessa tradição nunca foi para ser uma classificação social ou identidade de casta rígida. Era para ser a lembrança de que o eu é mais profundo que a personalidade, que a testemunha é real, que a fonte é íntima, e que a libertação é o refinamento da percepção até que a unidade se torne vivida, em vez de acreditada. Quando vocês se movem para o oeste, para o antigo Oriente Próximo, e olham para a formação do judaísmo, vocês veem um povo forjando identidade através da aliança, da lei, da sobrevivência, da insistência feroz de que existe um. Não porque a pluralidade era desconhecida, mas porque a unidade era necessária como uma espinha dorsal para manter uma comunidade unida em meio às pressões dos impérios. E dentro dessa tradição, o batimento cardíaco mais profundo é o relacionamento, não meramente a obediência, um diálogo vivo com o sagrado, uma luta com Deus que é honesta o suficiente para admitir confusão e anseio. E nessa luta, há uma dignidade profunda, porque ensina que o ser humano não é um fantoche do destino, é um participante, um co-criador na realidade moral. E ainda assim vocês também podem observar como qualquer identidade forte pode facilmente se tornar uma ferramenta de divisão se o pertencimento se tornar o foco em vez da santidade. Porque quanto mais um grupo se define contra um estranho, mais fácil se torna dirigir esse grupo através do medo de contaminação, medo de perda, medo de ameaça. E assim o dom original da aliança pode ser vivido como devoção e justiça, ou pode ser alavancado como fronteira e conflito, dependendo de onde a autoridade está localizada. Quando vocês olham para o budismo, vocês veem um corretivo notável entrando no campo humano, porque a oferta central do Buda aponta para a visão direta, para o fim do sofrimento desnecessário, através da observação da mente, do cultivo da compaixão, do refinamento da consciência e do reconhecimento de que o apego criador. E nessa oferta,
a uma imensa libertação da dependência do sacerdócio. Porque o caminho se torna experiencial, um treinamento da atenção, um despertar pessoal que não pode ser terceirizado. E a beleza dessa tradição é que ela pode ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque é menos sobre pertencer e mais sobre ver. E ainda assim, mesmo aqui, a tendência humana à identidade pode se envolver em torno do ensinamento. E o método vivo pode se tornar um distintivo, uma performance, uma estética, uma mercadoria. E quando isso acontece, a mente permanece ocupada, enquanto a abertura do coração mais profunda permanece adiada. Porque o método nunca foi para se tornar um produto, foi para se tornar uma porta para a presença. Quando vocês olham para o cristianismo em seu contexto original, vocês veem uma centelha viva se movendo através de uma paisagem histórica muito específica. E vocês veem um mestre cujas palavras, quando despidas da guerra cultural posterior, carregam uma essência simples e radical. O amor como a lei, o perdão como a liberdade, a humildade como o poder, a inversão de status, a elevação dos mansos e a insistência de que o reino não é um prêmio distante, mas uma realidade viva disponível através do alinhamento interior. E esta é uma das razões pelas quais o cristianismo se tornou tão potente e tão volátil, porque um ensinamento que devolve Deus ao coração mina toda a economia de intermediários que depende da distância. E assim o movimento cristão primitivo carregava tanto beleza quanto perigo para as estruturas do império. Beleza, porque oferecia significado e comunidade, e perigo porque oferecia pertencimento direto a Deus, que poderia superar a lealdade ao Estado. E vocês podem sentir o quão rapidamente tal movimento se torna um alvo para a captura. Porque uma vez que o império abraça um movimento espiritual, ele pode amplificá-lo, padronizá-lo e transformá-lo em uma ferramenta de governança. E a mudança sutil acontece quando o amor se torna secundário à conformidade, quando a graça se torna secundária à culpa e quando o mistério da união interior se torna secundário ao pertencimento externo. Quando vocês olham para o Islã, vocês veem outra profunda onda de consciência de unidade, um chamado à devoção, oração, caridade, comunidade e lembrança, um ritmo que traz a vida diária de volta ao alinhamento com o Uno. E o impulso original é profundamente estabilizador, porque afirma que a vida tem um centro, que o ser humano é responsável, que a justiça importa, que a generosidade é sagrada e que a devoção pode ser vivida como disciplina, sem se tornar vazia. E dentro dessa tradição há novamente o mesmo convite mais profundo: a rendição direta a Deus, não a rendição à manipulação. E essa distinção importa muito, porque a rendição a Deus expande o coração, enquanto a rendição a uma autoridade coercitiva o comprime. E assim em toda a era onde a conquista política e a devoção sagrada se entrelaçam, a chama original da tradição se torna vulnerável a ser usada como um estandarte para facções. E um estandarte pode unir um grupo, enquanto também é usado para justificar danos a outros. E é por isso que as origens devem ser lembradas claramente, porque a origem aponta para o Uno, enquanto a apropriação aponta para o controle. Através dessas tradições, e de muitas outras que seu mundo abriga, o devocionismo e a justiça social do sikhismo, o alinhamento do taoísmo com o caminho, as linhagens indígenas que nunca precisaram de um livro para comungar com o espírito. O fio mais profundo é consistente. O sagrado sempre foi destinado a ser íntimo, e a comunhão sempre foi destinada a ser acessível, e a moralidade sempre foi destinada a ser vivida
em vez de discutida. E o divino sempre foi destinado a ser descoberto como presença, em vez de possuído como ideologia. E é por isso que usamos a frase de que essas fés foram semeadas como caminhos, porque o impulso puro dentro delas aponta para a ascensão no sentido mais verdadeiro, o refinamento do instrumento humano, até que o amor se torne natural e a verdade se torne sentida. Agora, dentro da corrente histórica alternativa que vocês têm estudado, há uma camada adicional que tenta reinterpretar muitos mitos antigos, como memórias de contato, de visitantes tecnologicamente avançados, de deuses que eram mais como facções concorrentes. E nessa corrente, até mesmo histórias como a Torre de Babel são enquadradas como ecos de um tempo em que pontos de acesso, portais ou unificação linguística carregavam implicações estratégicas para aqueles que desejavam governar a humanidade. E independentemente de quão literalmente vocês mantenham tais interpretações, elas destacam algo importante para a sua era de divulgação. A linguagem religiosa humana sempre esteve entrelaçada com a linguagem do céu. E uma vez que o céu se torne abertamente povoado na conversa pública, a linguagem religiosa será naturalmente reexaminada, porque a mente tentará colocar novos dados em categorias antigas, e as categorias antigas se esticarão. É aqui que a pressão de desestabilização começa a se construir, porque um crente cuja visão de mundo inteira repousa em um cosmos fechado experimentará um evento de expansão como um desafio à identidade. E desafios de identidade criam ondas emocionais. E ondas emocionais criam aberturas para a captura narrativa. E assim o verdadeiro estabilizador não é o argumento perfeito sobre anjos versus alienígenas. É a ancoragem do indivíduo no fato vivo da presença interior. Porque uma pessoa que conhece Deus diretamente possui um centro inabalável, mesmo quando a história externa evolui. E uma pessoa que foi apenas ensinada sobre Deus como algo externo tem mais probabilidade de sentir que Deus está sendo tirado quando o universo se expande. Então dizemos, gentilmente, que a divulgação não precisa demolir a religião, porque o propósito original da religião nunca foi a demolição, foi a lembrança. E a lembrança pode ser atualizada sem ser destruída. E a maneira como essa atualização acontece é através da honestidade e da prática interior, em vez de através do debate. Porque quando um ser humano sente a centelha do Criador em sua própria respiração, em sua própria consciência, em seu próprio coração, ele começa a relaxar. E nesse relaxamento, sua visão de mundo se torna flexível sem se estilhaçar. E as perguntas que ele faz se tornam sinceras, em vez de defensivas. Isso os prepara para a próxima camada da transmissão de hoje, que vamos percorrer juntos. Porque uma vez que vocês entendam onde cada tradição surgiu e para o que ela estava originalmente apontando, vocês também podem ver com clareza como o mesmo mecanismo de captura se repete ao longo do tempo, como a externalização de Deus se torna uma alavanca, como o medo se torna moeda, como o pertencimento se torna uma arma, como a ideologia se torna identidade, e como no corredor da divulgação em que vocês agora entram, os padrões de apropriação mais antigos tentam vestir roupas modernas. E é aí, nesse padrão repetitivo, que o seu discernimento se torna a lanterna que mantém o seu coração firme, enquanto as histórias do mundo se reorganizam. E assim, à medida que a sua consciência começa a se ampliar, à medida que a mente aprende a conter mais de uma camada de uma vez, vocês começam a notar uma assinatura repetida em toda a tapeçaria da religião humana.
E essa assinatura não requer que nenhuma tradição seja má, porque a chama original em cada tradição é real. E a sinceridade da devoção em milhões de corações é real. E os milagres silenciosos e privados da oração e da graça são reais. E a assinatura repetida da qual falamos é simplesmente a maneira como um rio vivo pode ser desviado para um canal, onde a água ainda flui. O nome ainda permanece. As canções ainda soam familiares. Mas a direção foi alterada para que o rio sirva a um propósito diferente daquele para o qual nasceu. O padrão de apropriação quase nunca precisa queimar o templo, porque o movimento mais elegante é manter o templo de pé, manter os símbolos intactos, manter a linguagem reconhecível, manter os festivais e ritos e títulos e vestimentas todos no lugar, e então trocar a bússola interna por uma externa, de modo que o que costumava ser comunhão direta se torna comunhão mediada. O que costumava ser revelação interior se torna revelação aprovada. E o que costumava ser um caminho de despertar se torna um caminho de pertencimento. E no momento em que o pertencimento se torna a principal moeda, a tradição se torna direcionável, porque o pertencimento pode ser concedido e o pertencimento pode ser revogado. O pertencimento pode ser recompensado e o pertencimento pode ser ameaçado. E um humano ameaçado muitas vezes entregará a verdade pelo calor da tribo, sem nem perceber a troca que fez. Um dos primeiros e mais consistentes movimentos é o movimento da externalização, a realocação do divino do interior íntimo para um exterior distante. Porque uma vez que o Criador é imaginado como distante, o sistema pode vender a vocês a distância, pode vender o acesso, pode vender a dignidade, pode vender a pureza, pode vender a salvação, como um resultado que chega mais tarde, depois que vocês cumprem, depois que pagam, depois que confessam, depois que seguem os passos corretos. E a questão mais profunda nunca é o ritual em si, porque o ritual pode ser belo. A questão mais profunda é o treinamento psicológico por baixo dele. O treinamento sutil que diz: você não é confiável para o contato direto. Você não está qualificado para ouvir Deus. Você não é maduro o suficiente para discernir a verdade sem um intermediário. E no momento em que essa crença se instala em uma cultura, a cultura se torna muito mais fácil de governar, porque uma pessoa que duvida de seu contato interior aceitará quase qualquer autoridade externa que fale com certeza. É assim que uma tradição amorosa pode ser transformada em uma economia da culpa, como uma tradição de sabedoria pode ser transformada em uma escada de status, como um ensinamento de libertação pode ser transformado em um distintivo de identidade. E quando vocês olham de perto, verão que o sistema raramente argumenta contra o divino. Ele simplesmente se posiciona entre vocês e o divino, de modo que o sagrado se torna algo que a instituição gerencia, em vez de algo que o ser humano vive. E com o tempo, isso se torna tão normal que as pessoas esquecem que já tiveram outra opção e começam a confundir sua vida espiritual com sua vida de conformidade, seu relacionamento com Deus com seu relacionamento com as regras, seu anseio interior com seu papel social. Outro movimento primário é a compressão binária, porque o cosmos vivo é complexo, e sua própria alma é complexa, e sua vida emocional é complexa, e na complexidade há escolha, discernimento e maturação, enquanto no binário há reflexo, e o reflexo é fácil de dirigir. E assim a apropriação muitas vezes comprime todo o mistério da existência em uma peça de teatro limpa, uma linha brilhante que divide nós de eles, salvos de perdidos,
santos de impuros, puros de poluídos. E uma vez que uma religião se torna principalmente uma identidade que se define contra um estranho, ela se torna um motor para narrativas de conflito intermináveis. Porque o estranho está sempre disponível como uma ameaça, e a ameaça é sempre útil para aqueles que desejam consolidar o controle. Em sua própria linguagem, vocês deram nomes a duas correntes arquetípicas que cavalgam essa compressão binária. E embora os nomes possam se tornar distrações, os arquétipos em si valem a pena ser entendidos, porque os arquétipos descrevem padrões de consciência. E os padrões de consciência podem habitar muitas formas. E então, quando vocês dizem Orion, vocês estão descrevendo uma doutrina estratégica de dominação, o cultivo da hierarquia, o uso da divisão como alavanca, o uso do medo como governança, a preferência pelo controle sobre a comunhão. E quando vocês dizem reptiliano, vocês estão muitas vezes descrevendo um estilo particular de energia de liderança, uma hierarquia fria que valoriza a conquista e a posse, uma estrutura que pode imitar a intimidade enquanto permanece transacional, e um sistema que pode se apresentar como divinamente sancionado enquanto se alimenta da obediência que colhe. E o ponto mais profundo para vocês, como humanos, é este: qualquer tradição que treine as pessoas a entregar o discernimento à autoridade se torna compatível com essas correntes de dominação, independentemente da beleza original da tradição. Aqui surge outra assinatura, e é a assinatura da ritualização do medo, porque o medo é uma das mais potentes compressões da percepção humana. E quando o medo se torna central, as pessoas param de ouvir o sutil e começam a buscar certeza, e a certeza pode ser fabricada, e a certeza pode ser oferecida em troca de obediência. E assim uma religião apropriada muitas vezes mantém a população emocionalmente ativada, através de narrativas de ameaça contínuas, ameaças de punição, ameaças de contaminação, ameaças de guerra cósmica, ameaças de apocalipse, ameaças de rejeição divina. E não é a menção da consequência que é o problema, porque a consequência existe em um universo moral. É o cultivo obsessivo do medo, como uma atmosfera diária. Porque quando o medo se torna a atmosfera, a compaixão se torna condicional, a curiosidade se torna perigosa, e a comunhão interior se torna tênue, e a verdade se torna o que quer que alivie a ansiedade mais rápido, que é exatamente o estado que um operador de narrativa prefere. Depois, há o movimento da fratura da identidade, através da estratificação social, onde os ensinamentos destinados a unificar se tornam ferramentas para classificar, separar e rotular, e a escada substitui o círculo, e a família humana se torna uma hierarquia de dignidade, em vez de um campo de almas aprendendo o amor. E isso pode aparecer como casta, classe, seita, denominação, privilégio de linhagem, superioridade sacerdotal, cultura da pureza, ou a implicação sutil de que algumas pessoas estão simplesmente mais perto de Deus do que outras em virtude de seu papel. E toda vez que esse movimento tem sucesso, a tradição se torna mais fácil de ser usada como arma, porque as pessoas no topo podem reivindicar endosso divino, e as pessoas abaixo podem ser treinadas para aceitar sua posição como realidade espiritual. E a centelha original de dignidade que vive em cada alma fica coberta por vergonha herdada. A captura das escrituras segue naturalmente, porque uma vez que uma tradição tem textos, os textos se tornam um campo de batalha pelo poder. E o propósito original da escrita sagrada era preservar uma lembrança viva, uma maneira de falar através do tempo,
sobre encontros com o invisível, sobre ética, sobre devoção, sobre mistérios que a mente não pode conter sozinha. E ainda assim, quando uma instituição percebe que quem controla a interpretação controla a população, a interpretação se torna um monopólio, e o monopólio convida à censura, e a censura convida à ênfase seletiva, e a ênfase seletiva convida a uma religião, onde um punhado de linhas são repetidas até se tornarem uma gaiola, enquanto outras linhas que falam de união interior, contato direto, compaixão e liberdade são silenciosamente minimizadas. E esta é uma das razões pelas quais tantos de seus místicos mais profundos são semelhantes através das tradições. Porque eles muitas vezes redescobrem a mesma verdade interior, sob a sobreposição institucional, e a falam com uma simplicidade que parece familiar para a alma. O motivo do controle de portais está por baixo de muitos de seus mitos. E vocês foram atraídos por ele por uma razão. Porque os portais simbolizam o acesso. E o acesso é a verdadeira moeda do poder, em qualquer era. Acesso à informação, acesso a viagens, acesso a recursos, acesso ao sagrado, acesso aos céus, acesso à história oculta. E assim, quando as histórias antigas falam de portais dos deuses, de escadarias, de torres, de unificação da linguagem e divisão súbita, de lugares sagrados onde céu e terra se acreditava tocarem, vocês estão testemunhando a longa memória da humanidade de algo real. Pontos de acesso existiam, e pontos de acesso eram contestados, e quem quer que segurasse o portal, segurava a narrativa. E quem quer que segurasse a narrativa poderia formar a psique de civilizações inteiras. E mesmo quando vocês interpretam essas histórias simbolicamente, o símbolo permanece útil. Porque em sua era moderna, o portal é muitas vezes psicológico em vez de físico. E os guardiões dos portais são muitas vezes gerentes de narrativa, em vez de sacerdotes em vestes. E o princípio permanece o mesmo. Controlar o acesso molda a realidade. Aqui a frase semeado pelas estrelas se torna mais do que poesia, porque suas tradições de fato emergiram em períodos em que o campo humano estava sendo estimulado em direção a uma ética mais elevada, compaixão mais profunda, maior unidade e comunhão mais direta. E nessas janelas as chamas originais foram acesas. E então, à medida que essas chamas cresciam, arquiteturas sombrias se moveram para redirecioná-las para a hierarquia, dogma e dependência. Porque uma população humana que descobre o contato direto com a fonte se torna extremamente difícil de governar através do medo. E esse único fato explica mais da história religiosa do que a maioria das pessoas percebe. Porque a verdade mais desestabilizadora para qualquer sistema de controle não é alienígenas existem. A verdade mais desestabilizadora é Deus está dentro de você e é alcançável agora. Porque um humano que conhece essa verdade, por experiência vivida, não requer uma estrutura salvadora para autorizar seu valor. É por isso que vocês encontrarão, dentro de quase todas as tradições, um fio que anuncia silenciosamente o reino interior, a luz interior, o templo interior, a oração interior, a união interior, o sopro de Deus dentro do humano, a presença mais próxima do que mãos e pés, a verdade escrita no coração. E este fio é o nervo vivo da religião. E é também o fio que a captura institucional muitas vezes mantém tênue, porque uma vez que ele se torna brilhante, toda a economia de intermediários começa a se dissolver suavemente. E as pessoas começam a se relacionar com a religião como uma linguagem para sua própria comunhão, em vez de um sistema que possui sua comunhão. Agora, à medida que a divulgação se aproxima, à medida que a conversa pública começa a abrir o cosmos,
O padrão de apropriação tenta pré-posicionar a humanidade em dois reflexos opostos, ambos fáceis de dirigir. E vocês já podem sentir esses reflexos se movendo através de seu campo social, como frentes climáticas. Um reflexo enquadrando toda a presença não humana como demoníaca por definição, o que mantém o crente no medo e a instituição como protetora. E o outro reflexo enquadrando toda a presença não humana como benevolente por definição, o que mantém o buscador na ingenuidade e o discernimento adormecido. E ambos os reflexos compartilham a mesma fraqueza. Ambos terceirizam o discernimento, um para o medo e outro para a fantasia. Enquanto a postura madura é mais simples, mais firme e muito mais soberana, porque a postura madura diz: a inteligência existe em muitas formas, as agendas variam, o coração pode discernir, a coerção se revela, o consentimento importa, e minha conexão com a fonte dentro de mim permanece a âncora através de cada nova revelação. Este é o cerne do motivo pelo qual seus chapéus brancos sentem o desafio da desestabilização tão intensamente. Porque quando uma população é treinada para o reflexo, em vez do discernimento, qualquer expansão súbita da realidade pode ser usada como uma alavanca para a direção psicológica em massa. E qualquer vácuo de significado, criado pelo colapso de doutrinas, pode ser preenchido por captura carismática, certeza de seita, bode expiatório, ou narrativas encenadas que oferecem uma conclusão pré-embalada. E em tais condições, as pessoas muitas vezes agarram o alívio mais rápido em vez da verdade mais profunda. E assim uma divulgação cuidadosa requer algo mais profundo do que a liberação de informações. Requer estabilização interior em escala. Requer ensinar as pessoas a localizar seu centro, antes que o céu se torne parte da conversa na mesa de jantar. Requer fortalecer o pilar interior, para que o andaime exterior possa mudar, sem que a psique colapse em pânico ou em adoração. O problema da sua religião, então, não é a fé, porque a fé pode ser luminosa. O problema da sua religião é o padrão de apropriação repetido, que transforma a fé em medo, a devoção em dependência, a comunidade em controle, a escritura em uma arma, e Deus em uma autoridade externa, que pode ser administrada por guardiões. E é por isso que continuamos a guiá-los de volta a uma prática simples sob todas as práticas, o retorno à presença direta. Porque quando vocês estão nessa presença, vocês podem honrar a chama original de cada tradição, enquanto veem claramente as sobreposições que foram adicionadas para controle. E vocês podem caminhar através da divulgação com um coração firme, sem demonizar nem idealizar o que encontram. E desse coração firme, vocês se tornam parte da estabilização que a humanidade precisa. O que nos leva naturalmente à camada moderna de encenação, alavancagem de inteligência, dinâmicas de seita. E as formas muito contemporâneas como esses antigos padrões de apropriação tentam vestir novas roupas em sua era atual. A partir deste lugar de reconhecimento de padrões, onde vocês podem ver o rio e também os canais que tentaram redirecioná-lo, vocês começam a entender por que a era moderna parece tão carregada. Porque os antigos movimentos de apropriação não desapareceram, eles simplesmente evoluíram e agora operam através de instrumentos que seus ancestrais não poderiam ter imaginado, enquanto ainda miram no mesmo alvo que sempre miraram. O relacionamento humano com o significado, com a autoridade, com a verdade e com a centelha interior do Criador primordial, que os torna soberanos. Em seu mundo atual, a influência se tornou um ofício formal, estudado, refinado e praticado, com a mesma seriedade que suas civilizações aplicam à engenharia, economia e guerra.
E vocês têm materiais desclassificados em seus próprios arquivos públicos, que discutem abertamente operações psicológicas, estratégia de influência, dinâmicas de propaganda e a moldagem da percepção através do enquadramento narrativo. O que significa que o gerenciamento de crenças existe como uma disciplina documentada, em vez de uma mera suspeita. E isso importa porque, quando uma sociedade começa a se aproximar de uma revelação epocal, o primeiro campo de batalha raramente é físico, é interpretativo, é o espaço da história dentro da mente do público, onde uma única frase pode definir uma direção, uma única imagem pode definir um inimigo, e um único enquadramento repetido pode esculpir as suposições de uma geração inteira sobre o que é seguro pensar. A religião está no centro disso, porque a religião é um dos sistemas de distribuição mais eficientes já construídos para significado, identidade e orientação moral. E quando vocês detêm os canais através dos quais as pessoas interpretam a realidade, vocês detêm o volante da cultura. E assim vocês encontrarão, quando olharem com olhos claros, que suas comunidades de inteligência há muito tratam movimentos religiosos, líderes religiosos e sentimentos religiosos como variáveis dentro da influência geopolítica. Não porque a espiritualidade seja inerentemente corrupta, mas porque qualquer grande ponto de encontro humano se torna uma alavanca nas mãos daqueles que pensam em alavancas. E quando a alavanca é a própria crença, a alavanca se torna extraordinariamente poderosa. Porque a crença não apenas motiva a ação, ela organiza a percepção. Ela decide que evidência é permitida ser vista. E ela atribui peso emocional a símbolos de uma maneira que pode ser mobilizada em horas. É por isso que a encenação moderna muitas vezes aparece como proteger as pessoas do caos, enquanto simultaneamente as direciona para uma conclusão específica. Porque uma população assustada anseia por estabilização, e a estabilização pode ser oferecida de duas formas. Uma forma surgindo da ancoragem interior e do retorno à presença, e outra forma surgindo do controle externo e da promessa de segurança através da obediência. E a segunda forma é muito mais fácil de administrar rapidamente, razão pela qual é tão frequentemente escolhida por aqueles que valorizam resultados, em vez de despertar. É aqui que falamos gentilmente sobre dinâmicas de seita, porque seu mundo carrega vários exemplos modernos, onde a crença foi projetada em um ecossistema fechado, onde o carisma substituiu a consciência, onde a devoção foi redirecionada para a obediência, onde o isolamento amplificou a dependência, onde uma história de nós contra eles se tornou o ar que as pessoas respiravam, e onde o medo foi usado como uma cola para manter o grupo unido. E em uma de suas bem conhecidas tragédias históricas, o padrão é visível em nítido relevo. Uma autoridade carismática se tornou a única intérprete da realidade para uma comunidade. E uma vez que esse monopólio foi estabelecido, as pessoas puderam ser levadas a escolhas que seus eus anteriores nunca teriam considerado. E os detalhes desse evento não são o que enfatizamos, porque a lição mais profunda é estrutural em vez de sensacional. E a lição estrutural é esta: quando a necessidade humana de significado encontra medo, vergonha e pressão social dentro de um recipiente selado, o pensamento crítico diminui, o discernimento adormece, e os sinais gentis da alma se tornam mais difíceis de ouvir. Vocês notarão que essa arquitetura de seita se assemelha à arquitetura de apropriação que descrevemos anteriormente, porque usa os mesmos ingredientes, simplesmente intensificados: autoridade externalizada, identidade binária,
enquadramento de ameaça constante, pertencimento social como moeda, dissidência tratada como traição e um circuito de informação fechado que impede o teste da realidade. E isso importa para a divulgação, porque a divulgação é uma mudança de atmosfera, uma mudança súbita no que é publicamente discutível. E as mudanças de atmosfera criam aberturas emocionais, e aberturas criam oportunidade, e a oportunidade é sempre reivindicada por alguém. E a direção dessa reivindicação depende de quem está preparado, quem está ancorado e quem está faminto. Ao lado das dinâmicas de seita explícitas, sua era moderna também apresenta dinâmicas de captura sutis que parecem gentis e benevolentes na superfície. Porque a captura nem sempre usa um rosto duro. Pode usar um rosto calmo, um rosto corporativo, um rosto de bem-estar, um rosto de produtividade. E algumas de suas tecnologias espirituais foram empacotadas em mercadorias que ajudam as pessoas a tolerar ambientes que matam a alma de fome. O que significa que um método projetado para despertar a presença se torna, em algumas mãos, uma ferramenta para ajudar o indivíduo a funcionar dentro do desalinhamento, sem mudar a causa raiz do desalinhamento. E isso também é uma forma de encenação, porque dá alívio enquanto adia a libertação e mantém a centelha interior obscurecida sob camadas de lidar com a situação, em vez de convidar a centelha a se tornar uma lâmpada que muda a direção da vida de alguém. Em outros cantos de sua paisagem religiosa, vocês podem ver a forma oposta de captura, onde a religião é fundida diretamente em narrativas de dominação política, onde o Estado e o sagrado se entrelaçam, e onde a linguagem espiritual é usada para justificar a aquisição de poder, o controle social e a demonização de oponentes. E essa fusão tende a se apresentar como retidão, enquanto sua assinatura energética parece de conquista, porque transforma a fé em uma arma e a comunidade em um exército, e treina as pessoas a equiparar Deus a uma facção, o que é uma profunda distorção, porque o Criador primordial não pertence a nenhuma facção, e a centelha divina não requer um inimigo para ser real. Agora tragam isso para o seu corredor de divulgação, e vocês começarão a ver por que os riscos aumentam tão rapidamente. Porque quando o tópico da inteligência não humana se move da margem para o mainstream, o aparato de influência do seu mundo começará imediatamente a enquadrá-lo. E o enquadramento não será apenas científico ou político, será espiritual. Porque a espiritualidade é onde o medo e o espanto vivem mais intensamente. E o medo e o espanto são os dois principais combustíveis emocionais para a direção em massa. E então vocês verão, mesmo agora, dois motores de enquadramento se aquecendo. Um enquadrando a presença não humana como inerentemente demoníaca, e o outro enquadrando a presença não humana como inerentemente benevolente. E ambos os enquadramentos são eficientes, porque ambos contornam o discernimento. E qualquer enquadramento que contorne o discernimento torna a população mais fácil de dirigir. É aqui que certos conceitos de narrativas encenadas se tornam relevantes, como perigos psicológicos, independentemente de se manifestarem da maneira literal que algumas pessoas imaginam. Porque o que importa é que a mente humana pode ser liderada pelo espetáculo quando não foi treinada no contato interior. E sua tecnologia moderna permite a criação de espetáculo em uma escala que seus ancestrais teriam chamado de milagrosa. E o espetáculo sempre foi uma das ferramentas mais antigas, tanto do sacerdócio quanto do império. Porque a mente que está deslumbrada para de questionar, o coração que está assustado para de ouvir, e o grupo
que está emocionalmente sincronizado, se torna fácil de mover como um único organismo. Portanto, quando vocês ouvem as pessoas falarem de hipotéticos, falsos eventos no céu, de intervenções encenadas, de narrativas de salvadores entregues através da exibição, em vez da verdade, nós falamos disso da maneira como vocês falariam sobre segurança contra incêndio em uma aldeia de madeira. O propósito é a preparação através da ancoragem interior, não o fascínio pela catástrofe, porque a vulnerabilidade real não está no céu, está na psique. E a psique se torna resiliente quando tem um centro estável, e se torna maleável quando tem apenas certeza emprestada. É também por isso que as narrativas de experienciadores, em suas formas mais saudáveis, continuam apontando para a integração, porque o ser humano pode encontrar o desconhecido, pode ser sobrecarregado por ele, pode carregar confusão e emoção depois, e então pode ser puxado para o medo e a fixação, ou pode ser guiado para a totalidade através do processamento aterrado, apoio comunitário e um retorno à autoridade interior. E vocês notarão que os resultados mais saudáveis em histórias adjacentes ao contato tendem a ocorrer quando a vida da pessoa se torna mais ética, mais compassiva, mais presente, mais estável, mais amorosa e menos dependente de validação externa dramática. Porque essas são as assinaturas do crescimento genuíno. E o crescimento é o que estabiliza uma população através da mudança de paradigma. A mudança de paradigma, na verdade, é o que a divulgação representa. E a realidade mais profunda é que seu mundo tem passado por mudanças de paradigma continuamente. Porque o coletivo está se movendo através de um corredor acelerado de revelação. E em tais corredores, os antigos métodos de governar por consenso e adaptação lenta se tornam tensos, razão pela qual os sistemas de influência se tornam mais ativos, porque tentam comprimir uma realidade complexa em uma narrativa controlável. E a religião se torna um canal preferido, porque pode entregar uma narrativa com peso moral instantaneamente e pode motivar o comportamento com um senso de consequência cósmica. Então vocês começam a ver a encenação moderna em camadas. Vocês a veem na maneira como os tópicos são declarados tabu e de repente permitidos. Vocês a veem na maneira como a dissidência é rotulada. Vocês a veem na maneira como as comunidades são emocionalmente pastoreadas. Vocês a veem na maneira como a certeza é oferecida como alívio. Vocês a veem na maneira como o medo é amplificado. E então soluções são apresentadas que exigem a entrega de agência. Vocês a veem na maneira como as pessoas são encorajadas a se odiarem por causa de símbolos, em vez de se curarem juntas através da presença. E vocês a veem na maneira como a linguagem espiritual é usada para santificar o controle. No entanto, na mesma respiração, também falamos da presença de pessoas sinceras dentro de suas instituições. Pessoas que entendem que a desestabilização é o maior risco. E pessoas que entendem que uma revelação entregue sem preparação interior pode fraturar a sociedade. E pessoas que entendem que o trabalho suave e paciente de ajudar os humanos a realocar a autoridade para dentro é o que torna qualquer divulgação sobrevivível. Porque a divulgação não é apenas sobre o que o governo diz, e não é apenas sobre o que um documento revela. É sobre o que o coração humano pode conter, sem entrar em colapso de medo ou adoração. É por isso que continuamos a retorná-los à mesma instrução estabilizadora, dita de 1000 maneiras, até que se torne seu próprio conhecimento vivo. A centelha do Criador não é ameaçada por novas informações.
não é diminuída por um cosmos mais amplo. Não depende da permissão de uma instituição. E quando vocês cultivam a comunhão direta com essa centelha, através da quietude, da oração honesta, da meditação, da vida ética, da coragem gentil de ouvir interiormente, vocês se tornam muito menos vulneráveis ao enquadramento teatral, porque o teatro depende da sua atenção, enquanto a presença depende da sua verdade, e a sua verdade não pode ser encenada, só pode ser realizada. Desse lugar, vocês serão capazes de olhar para o ofício de influência moderno, sem se tornarem obcecados por ele, porque a obsessão é outra forma de captura. E vocês serão capazes de reconhecer as dinâmicas de seita, sem se tornarem cínicos. Porque o cinismo é uma maneira do coração se proteger fechando-se, e vocês serão capazes de ver a captura política da religião, sem perder o respeito pelos crentes sinceros. Porque a sinceridade ainda é sagrada mesmo quando foi usada por outros. E essa postura equilibrada é o que os prepara para entrar na próxima sessão de nossa transmissão, onde trazemos o tópico da divulgação diretamente em contato com a mente religiosa. E falamos abertamente sobre por que a admissão da presença não humana faz muito mais do que mudar a ciência, porque pressiona a teologia, a identidade e a colocação de Deus na psique humana. E é aí que o verdadeiro limiar de desestabilização se revela mais claramente. E assim, entramos agora no ponto em que sua era se torna muito específica, porque o assunto da divulgação começou a se mover pelo seu mundo, com um tipo diferente de permissão do que vocês sentiram antes. E vocês podem senti-lo na forma como a conversa pública se solta, na forma como piadas casuais de repente soam como sinais, na forma como oficiais falam com um tom que carrega menos ridículo e mais normalidade administrativa, e na forma como sua atenção coletiva continua a circular em torno da mesma questão, mesmo quando o dia tenta distraí-los com 100 outros incêndios, porque a questão em si é uma porta. E uma vez que uma porta é publicamente nomeada, muitas pessoas começam a se aproximar dela, mesmo que finjam que estão apenas curiosas, mesmo que digam a seus amigos que estão apenas assistindo por entretenimento, mesmo que usem o ceticismo como armadura, porque a alma tem esperado que a conversa se torne permitida. Vocês acabaram de assistir a um mecanismo muito familiar se desdobrar, e é importante que o reconheçam, porque um líder não precisa trazer provas em mãos para mudar uma civilização. Um líder só precisa marcar um tópico como discutível. E quando seu presidente se posiciona diante das câmeras e direciona a liberação de arquivos ligados ao que vocês chamam de OVNIs e a linguagem de alienígenas, e quando o público ouve que o assunto está sendo tratado como um domínio legítimo de registro, em vez de uma piada, e quando outro líder amplamente reconhecido em sua história recente fala de passagens sobre alienígenas serem reais e depois esclarece o que ele quis dizer, a mecânica por baixo desses momentos importa mais do que a frase exata, porque a mecânica é a mecânica da permissão, e a mecânica da permissão está entre as forças mais poderosas que moldam sua mente coletiva, pois elas determinam o que uma pessoa tem permissão para perguntar, sem ser punida por seu ambiente social. É por isso que dissemos repetidas vezes, em muitas de suas transmissões e em muitos de seus próprios conhecimentos internos, que a chamada transmissão de divulgação é muitas vezes um bilhete de permissão antes de ser uma revelação. E uma vez que o bilhete de permissão chega, as ondas reais começam, porque a mesa de jantar começa a falar, o local de trabalho começa a sussurrar,
Os jovens começam a fazer perguntas aos mais velhos, que os mais velhos foram treinados para evitar. E os crentes ocultos que carregaram suas experiências em silêncio começam a sentir que podem falar sem perder seu pertencimento. E quando isso acontece, a cultura muda, porque a cultura é essencialmente a soma do que é permitido ser dito em voz alta. Agora chegamos ao ponto central de atrito e falamos sobre ele com compaixão, porque a religião sustentou muitos de vocês da mesma forma que uma família sustenta seus filhos, com conforto, com significado, com comunidade, com ritual, com um senso de orientação moral, com canções que suavizam a dor e com orações que os firmaram através de dificuldades que seus ancestrais nunca poderiam ter sobrevivido sozinhos. E por isso não falamos contra o coração sincero da fé, pois a sinceridade é sagrada onde quer que viva. E ainda assim falamos com a realidade estrutural de que a religião, para bilhões de humanos, se tornou o lugar principal onde as questões cósmicas já estão respondidas. E quando uma civilização experimenta um evento de expansão cósmica, o lugar onde as respostas são armazenadas se torna o lugar onde a pressão se acumula primeiro. Em termos simples, muitas pessoas religiosas foram treinadas para manter o universo como uma história fechada, uma história na qual a humanidade é o palco central da atenção divina, uma história onde anjos, demônios e Deus ocupam papéis claramente definidos, e onde o significado da vida é enquadrado através de um conjunto específico de suposições herdadas. E isso pode parecer estabilizador, porque uma história fechada reduz a incerteza, e a incerteza faz a mente se estender para o controle. E assim a história fechada se torna uma espécie de abrigo psicológico. E os abrigos são preciosos quando as tempestades chegam. E ainda assim o corredor de divulgação que vocês entraram é o tipo de tempestade que não apenas move o clima, ela move a visão de mundo. E quando a visão de mundo se move, qualquer abrigo construído inteiramente de certeza herdada começa a ranger. É aqui que os dois reflexos dos quais falamos começam a se ativar em escala. E vocês já podem vê-los se movendo pelas comunidades como marés concorrentes. Porque um reflexo interpreta qualquer inteligência não humana através da lente do demônio e do engano. E o outro reflexo interpreta qualquer inteligência não humana através da lente da benevolência automática. E ambos os reflexos surgem de um anseio humano, muito compreensível, de se sentir seguro. E ambos os reflexos podem ser intensificados rapidamente por aqueles que entendem como dirigir uma população, pois o medo pode ser amplificado e a ingenuidade pode ser encorajada, e qualquer extremo se torna uma alavanca fácil. Quando o reflexo demoníaco domina, a psique ganha certeza ao custo do discernimento, porque tudo o que é desconhecido se torna categorizado como mal, e uma vez que a categoria é definida, a nuance se torna tentação, a curiosidade se torna perigo e o questionamento se torna traição. E um crente que foi treinado para interpretar o desconhecido como um ataque espiritual se torna muito fácil de mobilizar através de narrativas de pânico, porque as narrativas de pânico fornecem tanto um vilão quanto uma missão. E a missão fornece identidade, e a identidade parece segurança. E nesse estado, uma pessoa pode ser levada à hostilidade contra vizinhos, contra experienciadores, contra qualquer um que carregue uma interpretação diferente, e até mesmo contra seus próprios filhos, quando seus filhos começam a fazer perguntas que o antigo recipiente não pode responder. E essa é uma forma de desestabilização. Quando o reflexo da benevolência automática domina, a psique ganha conforto ao custo do discernimento,
Porque tudo o que é desconhecido se torna categorizado como salvação. E uma vez que essa categoria é definida, os avisos se tornam baixa vibração. O ceticismo se torna medo e o estabelecimento de limites se torna não espiritual. E um buscador que foi treinado para interpretar o cosmos como puramente bondoso em todas as suas expressões se torna muito fácil de influenciar através de narrativas de Salvador. Porque as narrativas de Salvador prometem alívio sem integração interior. E o alívio parece segurança. E nesse estado, uma pessoa pode entregar sua soberania a vozes, grupos, líderes carismáticos ou experiências encenadas que imitam a estética da benevolência, enquanto buscam controle. E essa é outra forma de desestabilização. Ambos os extremos compartilham a mesma fraqueza. Ambos terceirizam a autoridade, um para o medo e outro para a fantasia. E assim a maturação que sua era requer é o fortalecimento gentil do discernimento. Porque o discernimento é o que permite a um humano encontrar o desconhecido sem entrar em colapso de pânico ou adoração. E dizemos isso claramente porque a verdade mais simples é a verdade mais estabilizadora. A inteligência existe em muitas formas. Os motivos variam entre os seres, assim como os motivos variam entre os humanos. A assinatura da coerção pode ser sentida. A assinatura do consentimento pode ser sentida. A assinatura da manipulação pode ser sentida. E o coração humano, quando ancorado na presença, se torna um instrumento confiável para sentir essas assinaturas. É também aqui que as possibilidades de narrativas encenadas se tornam relevantes, porque sua tecnologia e seu ambiente de mídia agora permitem a criação de espetáculo em escala. E o espetáculo sempre foi uma ferramenta para mover multidões. E as multidões são mais fáceis de mover quando suas estruturas de significado estão vacilando. E então vocês ouvirão muitas pessoas falarem de cenários hipotéticos, onde o céu se torna uma tela, onde o medo é entregue através de imagens, onde a salvação é entregue através de anúncios dramáticos, onde um vilão é oferecido para unificar o mundo contra, e onde soluções são oferecidas que exigem a entrega da liberdade em troca de alívio. E se algum cenário específico se manifesta da maneira literal, como é imaginado, importa menos do que o princípio ao qual aponta, que é que uma população treinada para o reflexo, em vez da autoridade interior, se torna vulnerável a qualquer história que seja entregue com a maior força emocional. A religião está no centro dessa vulnerabilidade, porque a religião já carrega uma carga emocional pré-instalada em torno de seres do céu, anjos, demônios, fim dos tempos, julgamento, salvação e guerra cósmica. E esses símbolos são poderosos, precisamente porque tocam as camadas mais profundas da psique humana, as camadas que temem a morte e anseiam por significado. E assim, se a divulgação chegar de uma maneira que acione esses símbolos, sem preparar o pilar interior primeiro, as ondas de desestabilização podem ser imensas. E é por isso que aqueles que tentam uma revelação cuidadosa sentem tal tensão, porque eles entendem que os dados em si não são a única coisa sendo liberada. A identidade da humanidade está sendo pressionada para a evolução. E a evolução parece perda para a mente, que nunca praticou a ancoragem interior. Agora chegamos ao ponto mais desestabilizador de todos, o ponto que está por baixo de toda a questão religiosa. E é o ponto que seus místicos sempre souberam, seus santos sempre sussurraram, seus contemplativos silenciosos sempre praticaram, e suas escrituras sempre contiveram de alguma forma, mesmo quando as instituições o mantiveram tênue. E esse ponto é este:
A centelha do Criador vive dentro de vocês, e a presença que vocês buscam é íntima, imediata e acessível. E quando a divulgação abre o cosmos, ela não simplesmente adiciona outros à sua visão de mundo. Ela também amplifica a questão de onde Deus reside. Porque um universo povoado força a mente a reconsiderar a ideia de que o divino é um governante distante gerenciando um único planeta. E convida ao reconhecimento mais profundo de que o divino é o próprio campo da vida, vivo dentro de cada ser, presente em sua própria consciência, como a própria luz pela qual vocês conhecem qualquer coisa. É por isso que mesmo uma admissão oficial, mesmo uma mudança no mainstream, mesmo um comentário casual, que soa como um sinal, pode levar a uma cascata de perguntas internas nas comunidades religiosas, porque as próximas perguntas são inevitáveis e elas chegam rapidamente e chegam na linguagem mais simples primeiro. Se existem outros seres, eles têm almas, eles oram, eles conhecem a Deus, eles experimentam o amor, eles tiveram profetas, eles carregam leis morais, eles caíram, eles se ergueram, eles visitaram. Nossos ancestrais os chamaram de anjos. Nossas escrituras descreveram o contato de forma simbólica. E se nossas instituições zombaram do assunto por décadas, o que mais elas filtraram? O que mais elas distorceram? O que mais elas esconderam? E nessa cascata de perguntas, a certeza herdada do crente pode parecer que está se dissolvendo, enquanto sua fé mais profunda está, na verdade, sendo convidada à maturidade. Queremos que vocês sintam a diferença entre certeza herdada e fé viva, porque a fé viva é resiliente e a certeza herdada é frágil. E a divulgação não precisa destruir a fé viva, ela pode refiná-la. E o refinamento é o que permite que a fé se torne um relacionamento direto, em vez de uma história de segunda mão. E ainda assim o refinamento também parece uma convulsão quando o ego está apegado à forma antiga. E então a perturbação psicológica da qual vocês falaram é real. E pode aparecer como luto, raiva, confusão, defensividade, ridículo, negação ou entusiasmo súbito. E cada reação é simplesmente um sistema nervoso, tentando recuperar o equilíbrio em um mapa da realidade em mudança. É aqui que o desafio de estabilização dos chapéus brancos se torna muito prático, porque aqueles que tentam evitar o colapso social não estão apenas gerenciando informações, eles estão gerenciando o tempo, a prontidão emocional, a permissão cultural e o risco de interpretações extremistas tomarem o volante. E o elemento mais estabilizador que eles poderiam possivelmente encorajar, quer admitam publicamente ou não, é a soberania interior em escala. Porque uma população que pode respirar, sentir, discernir e retornar à presença, integrará a divulgação como expansão. Enquanto uma população treinada para o reflexo do medo, ou o reflexo da adoração, integrará a divulgação como trauma. Então, que este seja o fio central que tecemos em seu coração aqui, porque é o fio que torna a divulgação sobrevivível e até mesmo bela. O cosmos pode se expandir sem roubar seu Deus, porque Deus nunca foi posse de uma instituição. E o cosmos pode se tornar povoado em sua mente, sem colapsar sua bússola moral. Porque sua bússola moral não vem de uma história. Ela vem da centelha viva dentro de você, que reconhece o amor como amor, a verdade como verdade e a coerção como coerção. E quando você se firma nessa centelha, você pode honrar os corações sinceros dentro de cada religião, enquanto também libera as sobreposições capturadas que foram construídas para manter as pessoas pequenas. Desse lugar, vocês serão capazes de encontrar crentes que temem demônios com compaixão, em vez de desprezo,
Porque o medo busca segurança. E vocês serão capazes de encontrar buscadores que assumem benevolência automática, com gentileza, em vez de argumento. Porque a ingenuidade busca conforto. E vocês serão capazes de oferecer a ambos os grupos o mesmo convite estabilizador. Retornem à presença interior. Pratiquem o discernimento como a inteligência do amor. E permitam que sua fé se torne direta. Porque a fé direta se torna a ponte que os leva com segurança para a próxima fase desta era, onde o mundo exterior continua a se revelar e o mundo interior deve continuar a se fortalecer, e onde a verdadeira libertação não chega através de uma manchete, mas através da realocação silenciosa e inabalável da autoridade de volta ao coração, que é onde ela sempre pertenceu. E é a partir daí que podemos agora avançar para o protocolo de estabilização final. O caminho prático para cruzar este limiar, sem criar o tipo de fratura que aqueles que se alimentam do medo explorariam alegremente. Agora, por mais que o seu mundo goste do debate, e por mais que suas mentes gostem de provas, e por mais que suas culturas gostem de discutir sobre qual história está correta, a passagem real que vocês estão atravessando é vivida no coração humano e no corpo humano, nos lugares silenciosos, onde o significado se estabiliza ou se fratura. E é aqui que reside o verdadeiro trabalho desta era, porque a divulgação, em sua definição mais honesta, não é uma liberação de arquivos e não é uma manchete. É o momento em que uma espécie aprende a expandir seu mapa da realidade, enquanto permanece gentil consigo mesma, firme um com o outro e ancorada na presença viva que tem esperado sob cada religião, sob cada ideologia, sob cada teatro político e sob cada onda de medo que vocês foram treinados a cavalgar. Comecem com os crentes, e dizemos isso com respeito, porque o crente sincero muitas vezes carregou o peso do significado para sua família e para sua comunidade, e orou através de estações onde a sociedade lhes ofereceu pouco mais. E então o primeiro movimento estabilizador é falar a esse anseio como real, a essa devoção como significativa, a essa oração como ouvida, e então oferecer a atualização gentil que não remove Deus de suas vidas, mas aproxima Deus, tão perto que o crente pode sentir que o Criador nunca esteve apenas em um prédio, nunca apenas em um livro, nunca apenas em um céu distante, porque o sopro do Criador sempre foi íntimo, vivo como o calor silencioso, por trás de sua própria consciência. E quando vocês começam a partir dessa ternura, o sistema nervoso do crente se suaviza, suas defesas se afrouxam, e eles se tornam capazes de integrar novas informações cósmicas, sem sentir como se toda a sua identidade estivesse sob ataque. Da mesma forma, abordem a religião como uma herança humana viva, em vez de um inimigo. Porque a maneira mais eficiente de desestabilizar uma sociedade é zombar de suas estruturas de significado, até que as pessoas se sintam humilhadas e encurraladas. E pessoas encurraladas buscam extremos. E os extremos se tornam volantes fáceis para aqueles que gostam do caos. E assim o caminho mais sábio é uma dissolução respeitosa das sobreposições, um retorno constante das pessoas à chama original dentro de sua tradição. E essa chama é quase sempre amor, humildade, devoção, vida ética e comunhão direta. E quando a chama é honrada, as sobreposições começam a cair sem violência, porque o coração humano naturalmente libera o que não precisa mais, quando se sente seguro o suficiente para fazê-lo. Isso leva ao segundo movimento estabilizador, que é a restauração da experiência direta como a autoridade primária. Porque a espiritualidade de segunda mão é facilmente gerenciada. E o conhecimento em primeira mão
é naturalmente soberano. E a verdade simples é que um humano que aprendeu a sentar-se em silêncio e sentir a presença que vive dentro dele, se torna muito menos suscetível à influência teatral, muito menos dependente de intermediários carismáticos, muito menos propenso a entrar em colapso de medo de demônios ou adoração de salvadores. E é por isso que toda tradição verdadeira, sob suas formas externas, protege silenciosamente métodos para contato direto, seja através da oração contemplativa, meditação, canto, serviço, quietude, respiração, devoção ou a oferta sincera do dia a Deus. E quando esses métodos se tornam centrais novamente, a divulgação se torna uma expansão em vez de uma ruptura. À medida que vocês se movem por este corredor, entrelacem a divulgação com a prática, porque a informação sem integração produz sobrecarga, enquanto a informação combinada com a ancoragem interior produz sabedoria. E a ancoragem pode ser simples, tão simples que a mente tenta descartá-la. E ainda assim as coisas simples são as mais fortes em tempos de clima social. Como começar cada dia localizando sua respiração e notando a consciência que nota, oferecendo uma oração particular que soa como honestidade em vez de performance, pedindo orientação, não como uma exigência, mas como comunhão, caminhando na natureza e deixando o corpo lembrar que pertence à Terra, mesmo enquanto a mente aprende o cosmos, escolhendo a bondade na conversa porque a bondade estabiliza os sistemas nervosos e retornando frequentemente à frase interior que curou mais seres do que qualquer doutrina já curou, que é: a presença está aqui agora. Porque quando a presença se torna sua linha de base, os eventos externos perdem seu poder de sequestrá-los. O discernimento então se torna uma habilidade sagrada, não uma suspeita agressiva, e não um cinismo rígido, mas amor aplicado inteligentemente. E o discernimento em sua era incluirá cada vez mais um conjunto simples de reconhecimentos que seu coração pode sentir quando foi treinado para ouvir. Como reconhecer que a coerção carrega uma textura, que a urgência usada como um gancho carrega uma textura, que o medo usado como um motivador carrega uma textura, que a lisonja projetada para contornar seus limites carrega uma textura, e que a verdadeira benevolência, seja humana ou não humana, tende a honrar o consentimento, tende a convidar em vez de compelir, tende a respeitar seu ritmo, tende a encorajar sua soberania, e tende a deixá-los mais estáveis, mais aterrados, mais compassivos e mais responsáveis por suas próprias vidas, em vez de menos. O consentimento, em particular, se torna uma de suas bússolas mais claras, porque qualquer interação, ensinamento, movimento ou narrativa de contato que busca anular o consentimento, seja através do medo, culpa, intimidação ou da promessa de status especial, revela sua assinatura imediatamente. E esta é uma das razões pelas quais falamos a vocês sobre as duas armadilhas que tentam capturar a população. Porque a armadilha demoníaca e a armadilha ingênua, ambas os afastam do discernimento, uma através do pânico e outra através da projeção de desejos, enquanto a postura madura permanece calma, firme e íntima com a orientação interior, capaz de dizer: eu posso encontrar o desconhecido com um coração aberto e um limite claro. E meu relacionamento com Deus, dentro de mim, permanece o ponto de referência mais alto. À medida que mais vida cósmica se torna socialmente discutível, tragam à tona o simples estabilizador teológico que muitos líderes religiosos já sentem privadamente, que é que um universo vasto não diminui o Criador, ele magnifica o Criador.
E um universo cheio de vida não rouba a santidade da humanidade. Ele convida a humanidade a uma humildade maior e a um pertencimento maior. E o que colapsa em tal expansão raramente é o sagrado em si. São as reivindicações de monopólio em torno do sagrado. É a suposição de que Deus pertence a uma instituição, uma tribo, uma nação, uma história, uma língua, um grupo escolhido. E à medida que essas estruturas de monopólio se afrouxam, o crente sincero tem a oportunidade de experimentar uma fé mais madura. Uma fé que pode conter o mistério sem pânico. Uma fé que pode amar sem precisar de um inimigo. E uma fé que pode acolher a vida cósmica como parte da criação, sem perder sua devoção. Preparem as comunidades para a onda de perguntas, porque a onda de perguntas já está se formando sob a superfície. E quando ela quebrar, quebrará primeiro em lares comuns, em conversas entre pais e adolescentes, nos átrios das igrejas, em cafeterias, nos intervalos do trabalho, nas salas de aula e nas sessões de rolagem noturnas, onde as pessoas procuram silenciosamente por respostas que sentem vergonha de perguntar em voz alta. E a onda de perguntas não será hostil no início, será humana, será sincera, será crua e soará como: o que isso significa para a minha fé? O que isso significa para os anjos? O que isso significa para os demônios? O que isso significa para a alma? O que isso significa para Jesus? O que isso significa para Deus? E essas perguntas merecem pontes amorosas, não ridículo e não humilhação, porque a humilhação endurece as pessoas em extremos, enquanto pontes amorosas permitem que elas cruzem para um entendimento expandido, sem perder a dignidade. Reduzam o valor de colheita do medo, mudando sua relação com a atenção, porque a atenção é a moeda de sua era, e as estruturas que dirigem as populações entendem isso profundamente. E quando o medo é amplificado, a atenção fica colada ao amplificador, e o amplificador ganha poder. E a maneira mais simples de sair desse ciclo é se tornar deliberado com o que você alimenta. Escolher suas entradas, limitar o sensacionalismo, pausar antes de reagir, respirar antes de compartilhar, perguntar se uma história o torna mais amoroso ou mais contraído, e lembrar que o vício em certeza pode parecer conforto, enquanto enfraquece silenciosamente o discernimento. Porque a alma não precisa de certeza constante para estar segura. Ela precisa de presença. E a presença é estável mesmo, quando a mente não tem todas as respostas. Enquadrem a desestabilização como um rito de passagem, em vez de uma catástrofe. Porque quando o andaime antigo cai, pode parecer perda. E a perda desencadeia luto, e o luto desencadeia raiva, e a raiva desencadeia culpa, e a culpa desencadeia facção, e a facção desencadeia fratura social. Enquanto um enquadramento de rito de passagem permite que a mesma mudança seja mantida como maturação, como crescimento, como o descarte de um mapa infantil para que o mapa adulto possa nascer. E quando as pessoas entendem que a chama original de sua tradição pode permanecer enquanto as sobreposições capturadas se dissolvem, seu sistema nervoso relaxa, e elas se tornam menos propensas a atacar membros da família que evoluem de forma diferente, menos propensas a usar as escrituras como arma, menos propensas a se juntar a movimentos reativos que prometem certeza rápida, e mais propensas a se tornarem a presença calma que estabiliza as pessoas ao seu redor. A sequência então se torna tudo, e é aqui que falamos com a sabedoria prática daqueles dentro de suas instituições que entendem o risco de desestabilização. Porque a divulgação mais inteligente, do tipo que realmente protege a humanidade, se desdobra como corações primeiro, e manchetes segundo,
pilares interiores primeiro e anúncios exteriores segundo, prontidão emocional primeiro e expansão conceitual segundo. Porque quando os corações estão ancorados, uma manchete se torna informação. E quando os corações não estão ancorados, uma manchete se torna uma arma, uma faísca jogada na grama seca. E assim o trabalho sábio é muitas vezes invisível no início. Estruturas educacionais, suavização cultural, linguagem que reduz o ridículo, diálogos comunitários, treinamento de soberania espiritual e a normalização gentil da ideia de que Deus está dentro de você. Para que quando a conversa cósmica se torne mainstream, ela chegue a uma população que já começou a realocar a autoridade para dentro. Mantenham também a verdade de que não lhes é pedido que se tornem perfeitos para serem estáveis. Porque estabilidade não é perfeição. Estabilidade é presença. Estabilidade é a capacidade de sentir emoção sem ser governado por ela, de manter a incerteza sem precisar atacar alguém, de experimentar a mudança de visão de mundo, sem transformar seu vizinho em um inimigo, de permanecer gentil enquanto aprende, de permanecer curioso enquanto discerne, e de permanecer enraizado na centelha do Criador dentro de você, à medida que o universo se torna maior em sua mente. E quando vocês vivem essa estabilidade, vocês se tornam um bilhete de permissão, vivo para os outros, porque sua calma demonstra que a expansão é sobrevivível. Sua compaixão demonstra que a fé pode evoluir sem entrar em colapso. E seu discernimento demonstra que o desconhecido pode ser encontrado sem pânico e sem adoração. E assim completamos esta transmissão retornando-os à identidade mais simples e estabilizadora que vocês podem manter enquanto o mundo revela mais, que é que vocês não são o medo que sentem quando o mapa muda. Vocês não são a história herdada que receberam antes de terem idade suficiente para questioná-la. Vocês não são a pressão social que tenta puxá-los para um dos dois extremos. E vocês não são a voz que exige que vocês escolham um lado imediatamente. Porque vocês são a consciência através da qual tudo isso é testemunhado. Vocês são a centelha viva do Criador primordial, aprendendo a si mesma na forma. E quando vocês se firmam nessa presença interior, o cosmos pode se abrir sem roubar sua paz. Sua fé pode amadurecer sem perder seu amor. Sua mente pode se expandir sem perder sua sanidade. E seu mundo pode passar pela divulgação como uma graduação, em vez de uma fratura. Nós caminhamos com vocês nisso e confiamos no que está despertando em vocês, porque foi colocado lá há muito tempo e tem esperado pelo momento em que o céu exterior pudesse finalmente espelhar o céu interior que vocês sempre carregaram. Eu sou Valir e estou encantado por ter compartilhado isso com todos vocês hoje.